Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre as melhores fontes de gordura e suas proporções mais adequadas. Como você pode otimizar sua dieta para torná-la mais nutritiva e assim proporcionar mais energia a você. E como eu sempre falo, no processo de desenvolver o corpo mais bonito possível, aquele que você sempre sonhou. Quem me conhece sabe que eu sempre me interessei no que está na raiz da causa das doenças. Esse paradigma baseado no uso excessivo de farmacêuticos da medicina ocidental é bastante medíocre em diversos aspectos, embora, é claro, que em situações de vida ou morte pode ser milagroso. Por esse motivo, para mim, tem sido super frustrante ao longo da minha carreira constatar a negligência da medicina moderna em tratar causa fundamental das doenças e não formas paliativas de cuidar dos seus sintomas, que é o que fazem agora, o que mais fazem. Por isso, eu experimentei diversas dietas no início da minha jornada, algumas levaram a sintomas e problemas médicos que não criaram risco imediato de vida, mas foram tanto prejudiciais e catastróficas. Dietas ruins, baixas em proteínas, insuficientes em gordura, que me tornaram temporariamente fraco e com baixa disposição e baixa energia. Também tive muita ansiedade, irritabilidade, perda de sono, para dizer o mínimo, né? Então, só para você ter uma noção da gravidade dos sintomas, eu chegava umas 8 horas da noite, tamanha depressão de energia, não conseguia ficar mais em pé. Então, realmente, essa dieta baixa em proteínas, que felizmente durou poucos meses, claramente não estava funcionando e por isso mudei a minha trajetória e me adaptei. Beleza, pessoal? Isso foi em 2009 e meus exames mostravam um colesterol baixíssimo demais, que significa baixa disponibilidade de energia para as células, baixa disponibilidade de energia para os neurônios, membranas celulares, todas são compostas de colesterol, de gorduras boas. E felizmente, desde então, eu troquei rapidamente o meu paradigma alimentar para uma dieta baseada em princípios ancestrais, princípios evolucionários, né, o que me trouxe não só a resultados positivos, como alavancou totalmente meus resultados dos exames, performance física, mental. Foi um grande solavanco, aquela epifania que chamam, né, que mudou de forma dramática a trajetória da minha vida, de uma forma muito positiva. Nesse sentido, acredito que há um certo descompasso entre nossa dieta moderna e o estilo de vida dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, que eu explico bem no meu primeiro livro, A Dieta dos Nossos Ancestrais. E por esse motivo, muita gente ou faz dieta e sente baixa energia, baixo vigor mental, baixo colesterol, tudo isso que eu passei, ou a pessoa fica acima do peso e sofre, consequentemente, do excesso de inflamação e radicais livres do sobrepeso, que é acumulado no organismo, toda essa inflamação e radicais livres que são gerados a partir da obesidade. Então é 8 ou 80, é um negócio dicotômico, para dizer o mínimo, porque as pessoas elas associam dieta com sofrimento, né, a chamada armadilha das dietas. Logo a pessoa se vê presa na enganação das dietas, né, a armadilha da moderação também, essa outra armadilha. Então tem a armadilha da moderação, a armadilha das dietas, e assim não conseguem conciliar dieta com níveis altos de energia. A pessoa não sabe o que é energia da cetose, ela não descobriu ainda. A energia da cetoadaptação, que é a adaptação à queima de gordura como fonte principal de energia no organismo. Por isso, vive aí com esse conflito interno de fazer ou não dieta, porque dieta está associada ao sofrimento, gera insegurança, dúvidas e, por fim, o desânimo. Então, é um dilema que realmente não precisa existir. Veja meu próprio exemplo, né? Já segui o caminho das pedras, já passei por bocados aí, diferentes contextos de dieta, já experimentei tudo, diferentes macronutrientes, níveis de atividade física, para lhe entregar de mão beijada o caminho, para ficar mais fácil do que nunca. Então preste bastante atenção, apertem os cintos e vamos lá. Porque além de me livrar da dieta com baixo teor proteico, incluir alimentos mais densos nutricionalmente, o que são alimentos densos em nutrientes? São peixes gordos, peixes de água fria, né, como exemplo, salmão, atum, sardinha. Esses são os melhores, porque são carregados em ômega 3. Também temos alimentos como víscera dos animais, que as pessoas ficam um pouco
desanimadas, no mínimo, elas associam as vísceras com comida nojenta, um tanto grotesca, mas realmente os órgãos dos animais são intensos, são incrivelmente ricos em energia, em diversos minerais, diversas vitaminas e nutrientes únicos que você não encontra no músculo. Então é muito importante incluir cabo a rabo, caldo de ossos, rico em colágeno, coração, rim e fígado. A maioria você encontra no mercado, né? Esses três que eu falei, caldo de osso, de mocotó, fígado, coração de galinha no espetinho. Tranquilo, pessoal. Algum desses você deve gostar. Mas o segundo passo mais importante da minha dieta foi o corte de plantas perigosas, como o quê? O glúten, grãos diversos, excesso de castanhas, focando mais em alimentos mais adequados ao consumo humano. Então, depois da dieta vegana, fiquei primal e paleo, né? Vocês conhecem. O músculo voltou, me senti melhor, foi algo totalmente transformador e a energia voltou a ferver nas minhas veias e novamente eu voltei com tudo para a academia e foi uma maravilha. E assim, mais adiante, eu adotei a cetogênica, né? Uma low carb mais restrita ainda, indo da paleo primal para a cetogênica, lá em meados de 2012, mas fui sempre testando também diferentes macronutrientes, foi um período de experimentação contínua e observando, averiguando o resultado dos meus exames, a consequência de cada consumo, cada padrão de consumo nos meus exames sanguíneos. E foi lá, mais ou menos há 2 anos atrás, que eu eventualmente ouvi o Jordan Peterson, do podcast do Joe Rogan. Vocês conhecem o Joe Rogan, né? Os podcasts mais famosos do mundo. Provavelmente o mais famoso do mundo atualmente. E ele estava falando, o Jordan Peterson, sobre a dieta carnívora. E depois, subsequentemente, eu escutei o Dr. Paul Saladino, que é um dos maiores proponentes da dieta carnívora nos Estados Unidos. E eu pensei até que fosse uma dieta um pouco radical, mas mesmo assim eu decidi tentar porque tem muitos precedentes históricos para essa dieta e que custa tentar. Já tentei todas, né? Então, realmente, os resultados foram incríveis. A energia subiu mais ainda, passei a treinar mais na academia, meu consumo proteico até que deu uma aumentada, foi acima de 1,5 por quilograma de peso. E, inclusive, o que me chamou muita atenção foi o fato que, mesmo em meio ao aumento proteico, houve uma redução na inflamação. Então, minha inflamação, que já era baixa, era baixíssima, né? Menos de 0,4 CPR, homosteína baixa, todos os marcadores também. Tudo isso foi reduzido mais ainda, sem comprometer o quê? Os ganhos atléticos. Portanto, é muito importante conciliar a performance e a saúde. Muita gente acha que é preciso sacrificar um para ganhar o outro, em detrimento do outro, mas na verdade não é assim. E a dieta carnívora oferece uma solução muito eficaz e cada vez mais comprovada para esse tipo de problema. Então, uma versão mais abastarda da dieta carnívora, de cabo a rabo, quando eu digo mais abastarda, eu digo que não é seguir à risca, evitar totalmente todas as plantas, porque seria um pouco insano, ao menos que você tenha problemas autoimunes, que qualquer planta desencadeia o processo autoimune, não há necessidade de você cortar totalmente as plantas, mas apenas selecionar as que são menos tóxicas e as que são mais benéficas. Então, muita coisa melhorou realmente na minha experiência, composição corporal, fome que já era baixa, manteve-se baixo, equilíbrio emocional, e tudo que já estava ótimo na primal ficou melhor ainda. Então eu comecei a pesquisar todas essas ideias fascinantes aí, um tanto iconoclastas que surgiram contra esse status quo predominante que é espalhado pela mídia, o que eu chamo de desastre da mídia moderna. O desastre da mídia moderna que está mais presente hoje em dia, gerando tanta desinformação, tudo desprovido de verdades básicas sobre a saúde, portanto, fique longe da mídia, tome muito cuidado. É importante sempre questionar tudo que você escuta, tá bom? Inclusive o que eu digo. Agora, a ideia de que os humanos podem se sair muito bem apenas comendo de cabo a rabo dos animais, né? Órgãos, vísceras, carne de músculo, caldo de mocotó, gelatina, é muito libertador. Eu sempre soube disso. Sempre me alimentei dessa forma. Uma vez eu fui além, coloquei mais órgãos, mais coração, fígado, e realmente o status nutricional da minha dieta aumentou. Coenzima Q10 e creatina, o complexo B, são nutrientes únicos que você só encontra nos órgãos.
é melhor que qualquer multivitamínico. Então não tem por que se gastar, inclusive porque os multivitamínicos são péssimos do Brasil. A qualidade é muito baixa. Mesmo que você compre os melhores dos Estados Unidos, ainda vale a pena antes você comprar os órgãos, que são extremamente baratos. Você paga aí R$ 9 o quilo de um fígado. É incrível. Então, eu quero falar sobre um pouco dos carboidratos também, porque nos últimos meses eu reincorporei mais carboidrato ainda na minha dieta, para o desgosto daqueles que são cetogênicos dogmáticos, mas me sentindo muito melhor com eles em minha dieta. E só com uma ressalva bem importante, que eu consumo carboidratos apenas no período da noite, apenas, de modo que eu possa me manter em cetose ao longo do dia. Portanto, ainda uma dieta cetogênica. Se eu medir a minha cetose, eu estou em cetose praticamente o dia todo, como também gorduras de cadeia média que aumentam cetose, que é o óleo de coco, o óleo TCM, né? Também tem suplementos de cetose. Então, consumo baixo de carboidrato ao longo do dia, baixíssimo, e de noite eu saio de cetose por 2 horas, 3 horas, para em seguida voltar lá pelas 11 da noite, enquanto estou dormindo. Então, realmente, you can have your cake and eat it too. É a tão chamada expressão de que você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, comer carboidrato e se manter em cetose. Agora, quais tipos de carboidrato que eu estou consumindo mais no momento? Tem o mel cru, obviamente, que eu gosto bastante, dos produtos da abelha. Os produtos de abelha são impressionantes, né? Você tem o pólen, extremamente nutritivo, o própolis, propriedades antivirais, antibacterianas, anticancerígenas, antiúlcera, antimicose, cicatrizantes. Então, assim, multiusos, é incrível os produtos de abelha. Tem a geleia real, que é nutritiva, rica em proteína, que é dado para a geleia real, obviamente para a abelha rainha crescer. Então, é epigenética em jogo. Né? O alimento que a gente come influencia a expressão dos nossos genes. A abelha pode se tornar rainha ou não, dependendo do que ela consome. Agora, eu acho que o mais importante, mais prático para vocês dos produtos da abelha é o mel e o própolis. Né? O extrato de própolis você paga aí R$ 10 na farmácia, dura 1 mês, 2 meses, pode pingar aí 8 gotas de manhã, 8 gotas de noite. Vai ajudar a prevenir gripes e resfriados, porque tem essas propriedades antivirais e antibacterianas muito bem documentadas. Né? Só para vocês entenderem, o mel é produzido na colmeia, o própolis, para espantar predadores. Então, ele mantém os insetos longe, mantém os ratos e os pequenos roedores longe da colmeia. Então, o mecanismo de defesa das abelhas. Por isso que tem essas propriedades antivirais e antibacterianas incríveis. Então, comecei por aí, tomando mel à noite. Claro que mel é rico em açúcar, então, embora também tenha essas propriedades antivirais e antibacterianas, que anti-cárie, né? O mel é anti-cárie, mesmo sendo um açúcar, ele não proporciona cárie, ele não leva cárie, por isso que ele é ótimo de ser incluso à noite. Além de tudo, ele mantém os níveis de glicose estáveis ao longo da noite, porque ele melhora a gluconeogênese, a produção de glicose através do fígado. Então, ele repõe o estoque de glicogênio do fígado e o fígado mantém a produção de cetose constante ao longo da noite. Então, é uma ótima opção. Muitos biohackers, como o Dave Asprey, mais famoso de todos os Estados Unidos, consomem uma colher de sopa de mel à noite, por esse motivo. Também tem o Paulo Saladino agora, incluindo mel. E, é claro, eu sempre consumi em quantidades razoáveis. E, para mim, uma colher de sopa é o suficiente. Além disso, eu vou entrar mais detalhes sobre as outras fontes vegetais que eu consumo na minha dieta também, porque, como eu falei, é uma carnívora abastada, não é 100% carnívora, obviamente, porque eu tenho problemas autoimunes e muitas plantas são benéficas ou, no mínimo, inofensivas. Então, eu acho que você já entendeu a ideia de que nossos ancestrais atualmente, grupos de indígenas vivos, né? Esses são estudos com os nossos ancestrais atuais no momento, que não são nossos ancestrais, mas representam o que nossos ancestrais comiam na selva. O que eles faziam? Eles comiam o animal inteiro, eles comiam o animal de cabo a rabo, né? Carne de músculo, carne das vísceras, tão cruciais, tantos nutrientes únicos. Então, eu entendo que muita gente simplesmente não consegue ingerir essas partes, tem nojo, tem preconceito, mas eu tenho certeza que se você explorar seus dotes culinários, sua percepção vai alterar totalmente. Né? Como, por exemplo, um patê de fígado, muita gente gosta, apesar de não comer o fígado, mas se você fizer um fígado acebolado, bem condimentado, já vai mudar sua percepção também. Então, explore, tente.
se aventure na cozinha um pouco, né? Pense a longo prazo, não só no momento. Coração de galinha cozido ou espetinho. Quem não gosta de espetinho de coração? Caldo de mocotó. É gelatina. A gelatina é o caldo de mocotó com corante. Então é a mesma coisa, só que sem o corante. Então, se você gosta de gelatina, como a maioria das pessoas gostam, você vai gostar do caldo de mocotó. E eu faço um caldo com molho de tomate, bem condimentado, e assim vai. Além disso, hoje em dia tem muitos suplementos de órgãos secados que estão na moda, que estão surgindo, crescendo, esse mercado movimentando bilhões de dólares, milhões de dólares nos Estados Unidos. Então faz uma grande diferença no status nutricional de qualquer dieta você incluir esses órgãos dessecados em cápsulas. E, de certo modo, são muito mais eficazes do que os multivitamínicos, mesmo os bons dos Estados Unidos. Então, como fonte multivitamínico, eu escolheria esses órgãos dessecados. Mas o bacon também é algo que perdeu seu status de suplemento, foi perdendo a notoriedade aí com as mentiras espalhadas pela mídia nos Estados Unidos e subsequentemente a mídia brasileira, sempre assim, começam contando mentiras que mudam as tradições e os bons costumes, nesse caso, costumes de milênios, né? Então, todas as vísceras e todo o bacon foi deixado de lado, trocado pela margarina, pela indústria de alimentos processados que dominou a população, junto com as mentiras da mídia, enfatizando bastante esse ponto que é muito importante. Então, você, sem contar as propriedades mágicas do colágeno, eu sei que eu cito estudos bastante estudos sobre colágeno, que faz com o intestino, suas propriedades anti-inflamatórias também, no caldo de osso, que o caldo de osso vai além do colágeno, ele tem essas propriedades anti-inflamatórias, e o colágeno ele é rico em glicina, o aminoácido que ele é muito bom para a saúde intestinal e para as articulações, para a pele, para o cabelo, mas o caldo de ossos ele tem nutrientes anti-inflamatórios que vão além. Além disso, o colágeno é uma fibra animal, né? Esse peptídeo do colágeno parece ser bem capaz de ser fermentado pelas bactérias intestinais, convertidas em ácidos graxos de cadeia curta do mesmo jeito que as fibras, né? Então, muitas das críticas potenciais às dietas carnívoras é que ela não tem fibra suficiente, mas isso é uma concepção errada. Tem um capítulo inteiro no livro do Paul Saladino sobre como desmascarar esses mitos sobre a fibra. Então, tem a fibra animal, que muitos nutricionistas não conhecem. Deveriam conhecer, porque isso é básico. Mas nós podemos usar a proteína animal, proteína de colágeno, né, o tecido conjuntivo, e por consequente as bactérias do nosso intestino podem ser produzidas, serão diversificadas, né, uma dieta carnívora diversifica as bactérias intestinais, assim como a cetogênica. Então, dessa forma, o corpo pode usar essas fibras, e eu também uso fibra vegetal, eu não estou excluindo as opções de fibras vegetais, mas algumas pessoas têm muita sensibilidade a essas fibras, porque são pessoas com intestino danificado, com autoimunidade, dessas pessoas mais sensíveis podem tentar focar mais na fibra animal e menos na vegetal, mas como regra geral, para a maioria das pessoas, ambas se encaixam bem em um plano otimizado. Então temos aí ácidos graxos, gorduras que servem como combustível para as células epiteliais do cólon, essas gorduras produzidas a partir da fermentação da fibra animal e vegetal. Então, assim, sempre que alguém disser para você que sua dieta carnívora é zero de fibra, você já pensa na hora, tá errado, é zero em fibra vegetal, mas é rica em fibra animal, que é tão eficaz quanto. Então, a fibra animal, em certos aspectos, ainda é até melhor que a fibra vegetal, na minha opinião, mas também incluo fibras vegetais na minha dieta, como eu falei, não é uma quantidade super exuberante, fibras vegetais é mais umas 50, 60 gramas por dia tranquilo, que é bem compatível com o padrão de uma série de populações primitivas, né? É compatível com o padrão dos nossos ancestrais, do climas equatoriais, supostamente lá onde o homem se originou com espécie lá na África, na Tanzânia e tal, então eles comiam, dependendo da estação do ano, comiam mais fibras ou menos fibras, mas uma base anual comiam bastante fibras, tá certo? Além de todos os benefícios de ter uma quantidade adequada de glicina, que eu falei que é o aminoácido do colágeno, para contrabalancear os aminoácidos da carne de músculo. Quais são os aminoácidos? Qual
que a carne de músculo é rica? Em metionina. Então, o excesso de metionina pode gerar um estresse oxidativo, pode gerar problemas no fígado, se não for contrabalanceado com a glicina, né? Quando eu digo pode em quantidades altas. Então, se você come quantidades moderadas de animais, você nem precisa da glicina da gelatina, do colágeno. Mas uma pessoa que está com uma dieta mais carregada em proteínas, seria muito interessante incluir ou a gelatina ou o caldo de osso. Tá certo, pessoal? Tem inclusive um estudo que diz que bactérias intestinais humanas podem transformar colágeno em ácido butírico. Então, não estou inventando, né? Mas por enquanto houve poucos estudos. Tem esse estudo aí com chiitas, né, um animal carnívoro, que obviamente por ser carnívoro não consome vegetal e assim consegue se virar muito bem com o que tem, né? Que já é, né, quando a gente está deixando de comer vegetais e colocando fontes animais, a gente está enriquecendo o nosso teor nutricional da dieta e as bactérias intestinais estão se adaptando de acordo. Tá certo, pessoal? Então, independente disso, né, como eu falei, eu consumo algumas plantas seletivas, menos tóxicas. Então, eu acabei me conformando, depois de um longo tempo, com algumas plantas específicas que algumas têm o potencial de me atrapalhar mais, outras são praticamente inofensivas. Então, a chave é comer os vegetais que são, na minha opinião, comprovadamente cientificamente comprovadas. E frutas em moderação, as frutas são mais toleradas, porque as frutas foram criadas para a parte exclusa das plantas, que elas não ligam de ser comidas, não atrapalha a evolução e a sobrevivência das plantas, comer as frutas, mas sim as sementes. Então, os herbívoros espalham as sementes quando eles comem as frutas. Então, tem até vantagem adaptativa e evolutiva de comer frutas. Os mamíferos comerem frutas, ou seja, o animal que for, entendeu? Por isso que todos os animais comem frutas quando eles encontram, quando elas encontram. Então, temos aí vegetais que são mais comprovados cientificamente, tem o cogumelo, que eu adoro, já vou entrar em mais detalhes. E os antinutrientes dos vegetais são muito importantes, evitá-los. Então, acontece que não é apenas lectinas. Lectinas são proteínas problemáticas do feijão, do glúten e algumas fontes do amendoim. Então, tem certas proteínas que causam reação alérgica e ou imunológica no corpo. Essas proteínas devem ser minimizadas, né? Então, tem pepino, que realmente não é tão ruim para muita gente, mas algumas pessoas acabam tendo reação a pepino, berinjela, pimenta, chamada solanácea, né? Solanácea, berinjela, pimenta, inclusive a batata no branca é uma solanácea. Então tem muita gente se entupindo de pimenta do reino, que eu falo que quando você mistura a PPI, né, que é o composto ativo da pimenta com cúrcuma, com a curcumina, você aumenta a biodisponibilidade da mesma. Então você aumenta o seu consumo de curcumina, que é o anti-inflamatório da cúrcuma. No entanto, para quem tem problema intestinal, para quem tem sensibilidade à peperina da pimenta, não vale a pena ficar tomando toda hora essa mistura aí que eu falo de peperina com cúrcuma. Então, nesse caso, a melhor opção é não tomar ou utilizar um suplemento patenteado, mais específico, que otimize a absorção de curcumina sem a utilização de peperina. O suplemento que eu adoro é o chamado Long Vida. Long Vida, ele só vende nos Estados Unidos, ele tem 280 vezes mais biodisponibilidade da curcumina. Então, assim, o efeito anti-inflamatório é muito mais alto e muito mais duradouro do que qualquer combinação de cúrcuma, por isso que eu consumo esse. Embora eu ainda consuma cúrcuma desse jeito que eu falei, misturado com a peperina, numa base meio regular, porém ciclicamente. Então, eu misturo esses dois, né? Ou estou tomando um ou estou tomando outro. Mas sempre estou tomando cúrcuma. Então, é muito importante isso. Na verdade, como a maioria das pessoas, eu não acho que seja tão bom para você, se você está numa dieta carnívora, se entupir de pimenta do reino, páprica, pimenta caiena e tudo mais, né? Pode dar aquela sensação boa, aumentar a dopamina, aguçar os sentidos, né? Fazer a gente cheirar melhor, a gente se sente bem, nós sentimos alterados de uma forma
positiva, mas isso pode estar desencadeando o sistema imune, então tenha cuidado com as pimentas, né? Para se entupir de pimenta. Ela tem um gosto forte, justamente essa intolerância que o ser humano tem a elas. Por isso tem que consumir em quantidades moderadas e infrequentes. Não se entupa de pimenta todo dia, essa é a minha dica, beleza? Ainda mais considerando aí que 50% da população americana tem algum processo autoimune subjacente. 20% das pessoas têm doença autoimune, 50% está no meio do caminho, está em desenvolvimento. Então, as pessoas estão doentes e por isso que a sensibilidade alimentar está em alta. Como eu já falei muitas vezes, se aumenta a permeabilidade intestinal, daí o intestino começa a ficar intolerante a tudo, porque a permeabilidade intestinal aumenta o espaçamento entre as células, aumenta a inflamação no intestino e as toxinas alimentares e as proteínas alimentares entram na circulação, causando inflamação, que de outro modo não causaria. Então, a permeabilidade intestinal, aumento do espaçamento das células epiteliais do intestino, causa inflamação e causa intolerância alimentar. Por isso, tome cuidado se você vem consumindo uma dieta ocidental, como a maioria das pessoas vem. Tenha cuidado com fontes vegetais e conserte seu intestino antes de introduzi-las e aprenda mais sobre o espectro de toxicidade das plantas. Então você pode ficar totalmente diferente de acordo com o que você come, se você tem eczema, alopecia, artrite, esclerose múltipla, todas as doenças autoimunes, você pode realmente tratá-las, já foi muito testado cientificamente, a dieta paleo para prevenção de autoimune, da autoimunidade. Então, todos esses fatores aí vão atacar o elo frágil da pessoa, pode ser na artrite, pode ser nos neurônios, como esclerose múltipla, pode ser alopecia no cabelo. Então, todo mundo tem um elo frágil, né? Pode ser as artérias. Então, a autoimunidade pode estar destruindo o tecido que for, dependendo do que? Da sua suscetibilidade genética. Mas o que está desencadeando não é a suscetibilidade genética, é o fator ambiente, o que você está ingerindo, o que você está fazendo com a sua saúde, que está definindo a condição do seu intestino. Exercícios protegem a camada epitelial do intestino. Jejum aumenta as células-tronco do intestino, regenera tudo. Então são todos esses hábitos de vida aí que vão determinar a sua saúde, gente. Muito fácil. Então tem várias coisas aí, tem a dieta do livro Carnivore Diet, o Carnivore Code do Paul Saladino, do médico que eu falei, proponente da carnívora nos Estados Unidos, o mais famoso no momento. Então é muito importante criar um ambiente em que todo mundo consiga otimizar o consumo de plantas para reduzir a imunidade, para melhorar o sistema imune e se tornar mais resistente, né? Agora tem aquelas plantas que causam efeito hormético, que é adaptação favorável, que eu já posso entrar em mais detalhes, então não é qualquer reação adversa momentânea que também é problemático para o corpo. O corpo é um sistema aberto, o corpo não é tão frágil assim como muitas pessoas querem levar você a crer. Então tem algumas vantagens de comer certos tipos de plantas, a questão é quais e em qual quantidade. Então tudo tem uma dose certa, né? Algumas coisas não tem a dose certa para quem tem permeabilidade intestinal, mas muita gente que acontece que essas pessoas elas curam seu intestino e passam a não ter mais problemas com certos alimentos que tinham anteriormente. Então todos esses pontos têm que ser levados em consideração. Beleza? Pode pegar um profissional de saúde aí que entenda disso, pode marcar um coach de emagrecimento para lidar com todas essas questões. Então, sobre os alimentos que nossos ancestrais consumiam, quantidades razoáveis de peixe, havia muitas pessoas também que viviam no interior, que talvez não tivessem acesso a tantos animais aquáticos assim, mas em geral sim, porque o peixe, além de ser muito nutritivo, né, ele é muito requisitado. A gente pode observar no mapa etnográfico do Loren Corday, que eu sempre falo, né? Loren Corday é o cientista da Universidade de Colorado, Estados Unidos, que fez um estudo, um mapa etnográfico com 229 populações primitivas ao redor do globo para observar seus padrões nutricionais, padrão de consumo desses indivíduos. E assim, eu falo sobre esse estudo teórico que ele elucida muitas coisas. E o que eu vou mencionar agora para vocês é o fato de que os alimentos
consumidos, 69% são de fontes animais. Apenas 30% são fontes vegetais nessas 229 populações, em média. Populações equatoriais consomem um pouco mais de vegetais, mais próximo de 55% das calorias, mas a principal fonte de energia é os animais, cabo a rabo, como eu falei. E como o ser humano sempre disponibilizou de água, sempre precisou da água para sobreviver, água, então ele sempre aproveitou, dado sua natureza oportunista, para pegar, dominar o seu ambiente, né? E caçar os peixes, pescar todos os peixes. Então qualquer peixe está valendo, mas se você escolher hoje em dia, tem sardinha, salmão, atum, tilápia é peixe de rio, mas todos os outros que eu falei são riquíssimos em ômega 3, inclusive a tilápia, por isso que eu estou mencionando. Então você tem uma maior proporção de ômega 3 na sua dieta, né? Então é muito importante você comprar também suplementos. É importante você comer peixe uma base regular na sua dieta, mas é importante você incluir suplementos que sejam ômega 3 na forma de triglicérides, porque a forma éster, o corpo tem que converter em triglicérides, nesse processo ele causa um pouco de inflamação, mas a maioria são na forma de triglicérides, então você não vai ter problema. Só que também tem a qualidade do suplemento, em termos de como ele foi encapsulado, se ele foi deixado lá, a paisana, se ele ficou oxidando no barco ou se ele foi encapsulado quanto antes. Isso faz toda a diferença no nível de oxidação da gordura, porque ela é uma gordura extremamente instável. Então ela reage com o oxigênio, se destabiliza muito, muito fácil. Então é melhor você... A marca que eu sugiro é a marca Carson, que você pode comprar pelo iHerb dos Estados Unidos, né? O iHerb é IHERB. É o site que traz suplementos dos Estados Unidos, entrega em média em umas 3 semanas de entrega. Então a iHerb é fenomenal. A marca Carson de ômega 3 é que eu tomo. E às vezes tomo outras, mas como eu prezo para qualidade, sempre consumo essa marca, o mais que eu puder. E peixes de uma base regular, sardinha, porque sardinha super barato, super nutritivo e ainda tem baixa toxicidade por mercúrio, são os peixes né, salmão, sardinha, anchova, que são peixes de água fria pequenos. Quanto menor o peixe, menor o animal, menos mercúrio ele tende a absorver, né? Os animais maiores, os peixes maiores no topo da cadeia alimentar, como o peixe-espada, por exemplo, esses aí são, ou atum grande, esses aí são mais carregados de mercúrio. Mas, em geral, os peixes que a gente encontra no mercado aí não tem que se preocupar, não. Então, é bem tranquilo. Então, fica aí bastante opções. Do suplemento também é importante a relação DHA para EPA, que seja próximo de 1:1, que são os principais nutrientes do ômega 3, os principais ômega 3 animais, DHA e EPA. Se tiver muito de EPA, né, se for, por exemplo, 2:1 na proporção, daí o corpo, as células absorvem 25% menos. Então é importante que seja 1:1. Né? Essa marca que eu te passei é mais ou menos 1:1. Então a absorção é muito boa. Outro motivo para estar consumindo essa marca. Mas é importante consumir uma base regular. Quantas cápsulas? Aí eu tomo 6 cápsulas por dia quando eu como peixe. Os dias que eu não como peixe, já tomo um pouco mais. Eu tomo umas 8 cápsulas por dia. Essas são as doses que demonstram maior benefício nos estudos. Tem gente que consome até um pouco mais que isso, mas eu estou tranquilo com essa dose. E voltando na questão das plantas, né, do espectro de toxinas das plantas, para quem não entende, as plantas nos odeiam. E se ignorarmos o fato de que as plantas existem um espectro de toxicidade, que são produtos químicos de defesa das plantas, como os polifenóis, as lectinas e etc., estamos abandonando um monte de pessoas que poderiam realmente se beneficiar demais com essa alimentação. Então, eliminando essas plantas tóxicas aí, quantas pessoas se beneficiariam? São muitas. Então, as pessoas estão se dando muito bem com 0 elementos de fontes vegetais na dieta, porque o corpo humano está adaptado a isso. Agora, para você ficar a vida inteira sem comer legumes, já é outros 500, mas a curto prazo, aí por alguns meses, com certeza vai fazer bem para a grande maioria das pessoas.
Você pode fazer uma adaptação, né, para não ficar zerado de carbo, para não ficar zerado de... Né, pode, por exemplo, consumir frutas que são menos tóxicas nesse espectro de toxicidade vegetal, pode consumir mel. Então tem essas opções aí vegetais sem precisar zerar o carboidrato, né, principalmente se é atleta que precisa, que pode fazer que nem eu, comer carboidrato à noite. Então não é que eu estou tentando dizer que para se comer zero de plantas, eu acho que já deixei bastante claro esse ponto, mas o ponto principal é que tem um espectro de toxicidade e então você pode fazer também a dieta da eliminação. Dieta de eliminação é você tirar os alimentos, reintroduzindo eles e observando os seus efeitos no exame. Você pode fazer teste de alergia alimentar, de intolerância alimentar, mas os testes aqui no Brasil eu não recomendo porque você acaba não testando de fato sua intolerância alimentar, mais o que você come ultimamente. Então o exame está pegando lá a reação IgA e IgG dos seus imunoglobinas em resposta aos alimentos que você costuma consumir ou que você mais consumiu na sua vida. Então é porque você comeu ovo a vida inteira que vai estar mostrando o exame lá alterado, que significa que você tem problemas com ovos, entendeu? Então tem uns testes que eu confio nos Estados Unidos, aqui, mas aqui nos Estados Unidos, no Brasil não. Então, independente disso, independente dos exames de alergia alimentar, intolerância alimentar, você pode fazer a dieta da eliminação se você tem problemas autoimunes subjacentes, se você está tendo uma baixa de imunidade ou simplesmente se você quer melhorar seus exames e otimizar tudo. Você vai eliminá-los, né? Só manter esses vegetais bons que eu falei aí, as frutas, um pouco de frutas e alguns legumes, e assim você vai observar melhor nos seus exames. Tá certo, pessoal? Tranquilo. Então vai achando aí que se a gente pensa assim, entupir o prato de vegetais, aquele prato colorido, sua saúde vai se resolvendo por dia. A pessoa acha que, né, tá na moda, aquele prato colorido, baixo em proteína, alto em cor e tudo se resolve, né? Comendo com os olhos. Né? Tá idealizando uma dieta saudável com os olhos, que é anticientífico e tanto infantil. Mas beleza. Então, consumir as plantas amigáveis é importante, as menos propensas a causar reação imune nesse espectro alimentar. E só para exemplificar isso, voltando sempre à perspectiva histórica, ancestral, as frutas que o Corden observou. Corden, que estudou as 229 populações primitivas ao redor do globo. Ele observou o quê? Frutas consistiam em 42% das fontes vegetais dos ancestrais. Então, fruta era uma das fontes mais consumidas, porque são as menos tóxicas. Não precisava ser cozida, não precisa ser fermentada, não dá trabalho, é gostoso, é doce, atrai o paladar. E como eu falei, os mamíferos, inclusive os humanos, podem consumir e cuspir a semente. Dessa forma, as árvores e as plantas não estão deixando de prosperar, de evoluir como espécie. Então, meio que vive em simbiose com os outros mamíferos. Agora, os vegetais não. Os vegetais tentam espantar os predadores, porque os vegetais possuem esses polifenóis tóxicos, essas lectinas, antinutrientes, ácido fítico e os caramba, que o animal vai comer, ou o ser humano vai comer e vai passar mal, entendeu? Então, isso é um sinal de que ele tem que ficar longe. Então, que ele chega para lá da natureza das plantas. Agora, as frutas são outra história. Então, 42% dos alimentos são consumidos na forma de frutas, eles consumiam um pouco de sementes, 8% de sementes, mas as sementes eram germinadas e as oleaginosas, as sementes eram colocadas na água de molho também para desinibir alguns antinutrientes e liberar os aminoácidos, deixar os nutrientes mais biodisponíveis. Comiam bastante tubérculos também, provavelmente o segundo vegetal mais consumido depois das frutas eram as raízes e os tubérculos. Daí eles aqueciam, eles fermentavam, os índios da Amazônia fermentavam a mandioca, né, consumiam mais ela fermentada do que cozida, mas sempre tentando dominar a natureza, mas sendo realista, muita gente hoje em dia esquecendo da toxicidade das plantas, porque está perdendo essa carga ancestral, né? Seus avós, seus antepassados sabiam deixar o feijão de molho, sabiam tornar esses grãos
próprios a consumo humano, desativando os antinutrientes através da fermentação, da germinação e do cozimento. Então é todo um processo aí que, se ser negligenciado, vai estar alterando a nossa saúde. Outros vegetais que têm precedentes históricos e evolucionários é o cogumelo, são os cogumelos, tem o reishi, cordyceps, shimeji, shiitake, lion's mane, são vários cogumelos. Os cogumelos estiveram presentes em diversos ambientes diferentes, climas diferentes, regiões diferentes ao redor do globo. Então são muitas opções de cogumelos. Claro que tem uns que são tóxicos, mas desses que eu falei são bem documentados na ciência, os seus efeitos extremamente benéficos no sistema imune. Então conferem realmente uma amplificação do sistema imune. Então vale muito a pena. Eu coloco no meu shake de manhã o extrato. Você pode comprar o extrato de cogumelo, porque você pode comprar no mercado. O cogumelo não é um legume barato, por isso que não está presente na mesa do brasileiro. Eu penso sempre na perspectiva da população, né? E que aqueles que não têm condições de gastar R$10 por dia com cogumelo, pode comer um cogumelo desidratado. Então você compra no Mercado Livre cogumelo desidratado, você compra 1 quilo. Você paga tipo R$60, 1 quilo de cogumelo. Você tem cogumelo para 2 meses. É 1 quilo desidratado. Que 1 quilo desidratado vale o quê? 6 quilos com água normal. Então, assim, você está conseguindo muito cogumelo para muito tempo. Então, eu faço meu shake de manhã. Gosto também de fazer um molho de cogumelo branco com meu bife. Então, são várias utilidades culinárias. É incrível. É incrível. Agora, a última parte desse vídeo, né, falando da qualidade das gorduras, a gente tem que falar sobre todos os fatores importantes com relação às gorduras. Então, a equação é bastante óbvia para a maioria das pessoas, e vamos entrar nisso um pouco mais adiante, dos vegetais processados. Os óleos de vegetais são piores ainda do que os próprios vegetais. São muito mais tóxicos, de modo que o ser humano nunca conseguiu consumir esses óleos. Ele necessitou esses equipamentos, essas máquinas de tecnologia moderna para extrair esse óleo. Então não tem nenhum valor evolucionário, nenhum precedente. Então é inconsistente. O ácido linoleico, que é o ácido principal vegetal ômega 6, ácido linoleico é péssimo para a saúde, é um absoluto pesadelo metabólico para humanos. Então, inclusive, fizeram estudos em São Paulo, publicado na Cielo em 2009, amostra de diversos óleos aí de cozinha, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de soja, todos esses conteúdo altíssimo de gordura trans, porque você, passando pelo processo de deodorização e de cozimento dessas gorduras altamente estáveis na fábrica, a gordura se torna mais oxidada ainda. Nesse processo de oxidação, acaba criando gorduras trans. Então, alguma coisa como 2% da gordura eram trans e o resto, claro que é ômega 6 oxidada, que é um pesadelo metabólico, um pesadelo para a saúde. Inclusive os azeites, fizeram testes da Anvisa, da qualidade dos azeites, alguns são batizados, felizmente isso aí veio melhorando com a fiscalização. Em 2013 já tinha uma quantidade significativa de azeite batizado, mas nos últimos testes eu não encontrei tantos assim. Então a maioria não são misturados com óleo, mas ainda tem alguns que dizem que são extra virgem, não são. Uma marca boa que sempre passou foi a Andorinha, tem a marca do Carrefour também passou, Carrefour, tem a Borges, que não passou em 2013, mas depois passou. Então são essas marcas aí, você pode procurar aí lista de azeites batizados 2020 no Google, beleza? Então esse conselho aí de você se entupir de vegetais, arco-íris, é uma lenda, né? Você tem que saber o que você está comendo. Vegetais demais pode fazer mal, pode trazer gases, né? Se você comer feijão demais, vai ter gás. Todo mundo sabe o resultado daquela feijoada de domingo, né? Então, realmente, microtoxinas, toxinas realmente deletérias, diversos outros nutrientes, antinutrientes problemáticos. Então, nossos ancestrais também não consumiam vegetal verde, né? Voltando naquela proporção de quais vegetais os animais consumiam. A maioria das populações não consumiam vegetais verdes. Não faz sentido. Então você vê os índios da Amazônia, perguntavam para ele, você não come
brócolis, ou o couve, ou seja lá a planta que eles tinham lá verde. Não come, não faz sentido. Algumas populações comiam, assim, fazer aquele sanduíche de salada, sabe? Mas era, sim, só um detalhe meio que insignificante da dieta, mas certamente não eram muito venerados, não eram muito valorizados, porque realmente não possuem valor nutricional, além de ter um potencial tóxico. Você tem que cozinhar, e mesmo assim ainda pode ser. Agora, tem estudos epidemiológicos mostrando uma correlação aí, consumo de vegetais verdes melhora o prognóstico de saúde, mortalidade de diversas causas reduzida com os vegetais verdes, mas são estudos epidemiológicos que não comprovam causa e efeito, não tem alta validade científica. Agora, os estudos científicos com os vegetais verdes mostram aí algumas alterações em termos de fase 1 de desintoxicação. Então, alguns ensaios clínicos mostram auxiliar na fase 1 de desintoxicação do fígado alguns vegetais verdes, como, por exemplo, o sulforofano. Sulforofano é um nutriente dos vegetais crucíferos escuros, verdes escuros, e ele é mais rico na semente de broto de brócolis, semente do broto de brócolis. Eu já expliquei várias vezes para vocês, se você me acompanha aqui no canal. Ele é senolítico, que significa que reduz as células disfuncionais senolíticas do corpo, então ele elimina células velhas do corpo. Ativa a via FOXO3, que são genes da longevidade, são genes anti-envelhecimento. A via anti-inflamatória também é NRF3, né, NRF2, aliás, é ativada. Então, ativa os genes da longevidade, elimina as células ruins via apoptose, morte celular programada, e ativa vias anti-inflamatórias. Então é incrível, o sulforofano tem estudos com os animais, reduz a mortalidade de câncer dos ratos, cânceres diversos, fígado, próstata, muitos estudos com animais, favorável. Com os humanos, os estudos são mais carentes, mas são crescentes. Então, o sulforofano é difícil, não encontrei nenhum estudo, nunca vi ninguém disponibilizar estudos que são contra o sulforofano. Agora, tudo tem uma dose, como eu falei. Tem esse efeito hormético no corpo, que causa uma adaptação favorável, que é um estímulo estressante, que gera uma adaptação fisiológica favorável, o que não me mata, me fortalece. Esse é o efeito do sulforofano no corpo. Mas uma dose vai virar veneno. Então, o que recomendam é 2 colheres de sopa de broto de brócolis. Semente de broto de brócolis. Eu compro lá no iHerb, no site que eu costumo falar sempre. Trago dos Estados Unidos, deixo de molho na água e consumo todos os dias uma colher de sopa, ou dia sim, dia não. Do dia sim, dia não já resolve uma colher de sopa de semente de broto de brócolis. Beleza, pessoal? Então, esse é o conceito de xenormese, né? O estímulo hormético. Xenormese é hormese através de compostos de plantas como o sulforofano. Mas realmente é uma ideia muito ruim, né? Uma ideia horrível, se entupir de plantas aleatórias, porque, como eu falei, evolutivamente nossos ancestrais usaram alimentos vegetais como alimentos de sobrevivência. Eles eram extremamente cautelosos com eles, consumiam mais frutas, fermentavam bastante os alimentos. Então não era assim pegar o grão e comer. Não era assim. Então isso aí é bem problemático. Tome cuidado com os grãos possuem mais antinutrientes. E se porventura não caçassem animal, né, eles faziam com bastante frequência, consumir um animal de cabo a rabo, um animal que durava 3 semanas. Então eles caçavam um mamífero grande que durava 2 semanas, 3 semanas. Então, a teoria da otimização da caça, the Optimal Forage Theory, na qual consiste no fato de que o ser humano, né, sempre quer dispendiar menos esforço e menos trabalho para ter mais resultados em termos de obtenção de comida, de caça. Então, a caça era muito mais zelada do que colher frutos, que eram atividades das mulheres, né, sem querer rebaixar o seu papel, mas sem a carne não é possível. Então, esses são os elementos principais, né? Usar a força do homem para a sua inteligência para caça, beleza? E
Em termos de teor de carboidrato, eu já falei da mandioca fermentada, tem essas frutas aí, né? Sempre vivia uma dieta que não consistia em carboidratos numa base anual, então tem muita variação, né, entre consumo de carboidrato, às vezes ficava em cetose, às vezes nem tanto, então sempre se adaptando ao substrato energético disponível no momento. Só para vocês entenderem, o ser humano botou em extinção todos os animais da face da Terra. Não todos, mas diversas espécies. A média do peso do animal era 500 quilos na era paleolítica. Agora, sabe quanto que é? De 500 quilos foi para 9 quilos. Então, o mamífero médio hoje é 50 vezes menor que o mamífero daquela época. Então, o ser humano acabou. E essas populações primitivas aí comiam em média 70% das calorias na forma de animal, as de climas quentes, 55%, considerando que os animais foram extintos. Na era paleolítica de 20, 30, 40 mil anos atrás, a disponibilidade desses grandes mamíferos era muito maior. Então, isso, com certeza, poderia alterar o seu padrão de consumo da época, poderia diferenciar do padrão atual de consumo dos caçadores-coletores atuais. Então, realmente, algumas populações aí foram obrigados a se disponibilizar, utilizar desses vegetais aí e moer, cozinhar, fermentar para se virar com o que tem. Mas é considerado comida de pobre, né, no sentido histórico. Os grãos eram coisas de camponeses e eles faziam muito trabalho, muitos recursos para remover as toxinas, e isso me deixa um pouco indignado, porque causa incrível impacto negativo à saúde desses antinutrientes dos grãos, e os grãos estão na moda no Brasil e no mundo, sendo que não são alimentos de camponeses, não são alimentos próprios para consumo humano. Eles dão bastante trabalho e não contêm os nutrientes essenciais, beleza? E quais são os potenciais benefícios negativos efeitos negativos colaterais da dieta carnívora por ano desafio? Eu sempre falei assim, dieta carnívora sempre foi transitória. Então, o ser humano consumiu dieta carnívora por algumas semanas, daí trocou um pouco no metabolismo de glicose temporariamente, depois voltou à dieta carnívora. Então foi transitório, foi mudando. E se a gente colocar uma pessoa numa dieta carnívora sem suplementar com eletrólitos, então uma dieta carnívora baixa nesses minerais essenciais como magnésio, cálcio, sal, a pessoa vai ter dor no corpo, cãibra, principalmente se não estiver adaptado ainda à cetose como fonte de energia. Então você adapta o corpo à cetose primeiro, leva 2, 3 semanas e pode inclusive levar meses, porque é um processo bem profundo que vai aumentando as mitocôndrias das suas células para queimar gordura. Então é um processo longo, então você tem que dar o seu tempo necessário, né? Assim você não vai ter mais câimbras e dores no corpo, como muita gente tem, a tão chamada gripe low carb. Agora, quando você faz o jejum longo, quando você restringe bastante os carboidratos, como na carnívora ou cetogênica severa, daí você precisa suplementar bastante com magnésio, quantidades altas, 600, 800 miligramas de magnésio por dia, magnésio citrato, de melato. Pode consumir, tem gente que consome mais, 1,5 gramas, então vai testando sua tolerância aí. Se você começar a ter um pouco de diarreia, vai diminuindo, mas pode tomar 1 grama por dia tranquilo. Então você tem esse benefício duplo aí de conseguir fazer a dieta carnívora e ainda incluir um pouco de glicose para você treinar melhor, se você para variar a sua dieta. Então seguindo o padrão evolucionário, né? Faz a carnívora, pode ser 0 carboidrato por um tempo, se você colocar esses eletrólitos que eu falei, magnésio, sal, bota o sal, tem gente que come o sal. Na cetogênica o sal é mais importante, na carnívora é mais importante. Então aí 6, 8 gramas de sal no mínimo por dia. Se você for fazer um jejum longo, tome magnésio e sal, senão você não vai conseguir fazer direito, entendeu? E por vezes você inclui carboidrato, mas as pessoas não têm problema em incluir carboidrato, tem problema em tirar. Então foca em tirar o carboidrato mesmo e seguir a fundo essa dieta aí que é incrível para a saúde em vários sentidos, vários parâmetros.
Então, entrando na composição da gordura da dieta, mais detalhe, né, que o propósito desse vídeo fala bastante sobre as gorduras, tem ácidos graxos específicos e em fontes específicas. Então, as gorduras agem como macronutrientes, né? São macronutrientes que agem como os hormônios lipídicos. Então, temos adipocitinas, que são hormônios vindos de adipocitos, que são adipócitos, né? Que são as células de gordura. Então, temos esses hormônios aí, que é secretado do tecido adiposo, mas também existe o quê? O ácido linoleico, que é a gordura poliinsaturada ômega 6, dos óleos de cozinha, que são péssimos para a saúde, que eu falei, óleo de sol, soja, óleo de girassol, óleo de canola. Esses aí são ricos em ácido linoleico, que é uma gordura ômega 6 com 18 átomos de carbono na sua estrutura. Então, poliinsaturado significa que tem vários pontos de insaturação, que são ligações duplas entre o carbono. Então, tem a molécula de gordura e tem essas ligações duplas de carbono que tornam a gordura instável, por isso que elas são ruins. Então, a primeira ligação dupla está a 6 carbonos do final da molécula, por isso se chama ômega 6. Então, tem a molécula de gordura, está a 6 carbonos do final da molécula, a primeira ligação dupla, por isso que chama ácido linoleico ômega 6. Então, você deve evitar ao máximo esse tipo de gordura, já foi claro, já que as plantas querem matar você. Se você tomar óleo vegetal poliinsaturado, rico em ácido linoleico, e você ainda toma um óleo hidrogenado, como eu falei, porque ele já é pré-aquecido, já vem da fábrica pré-aquecido, você ainda aquece mais aqui, isso é horrível para a sua saúde. Está inundando seu corpo de oxigênio, a gordura de oxigênio, formando gorduras trans extremamente prejudiciais para o corpo humano. Já o ácido alfa-linoleico da linhaça, alfa-linolênico, aliás, ômega 3, já não é ômega 3 ideal, mas já é muito melhor que o ômega 6. Né? Não é o ômega 3 ideal animal, mas é muito melhor que o ômega 6. Então tem a semente da linhaça, a semente de chia. É bom você não cozinhar com elas, né? Fazer esse pãozinho low carb com linhaça não recomendo, prefiro colocar um pão low carb com farinha de coco ou farinha de amêndoas, farinha de coco melhor ainda. Agora, linhaça eu como meia colher de sopa por dia, crua, no meu shake, né? Porque se você aquecer a linhaça, a gordura ômega 3 é muito instável. Então você vai causar oxidação na gordura, sendo assim melhor consumi-la na sua forma crua, natural. Então a molécula de ômega 3, a gordura de ômega 3 tem a ligação dupla em posições diferentes que a molécula de gordura ômega 6. Então são 3 carbonos no final da molécula, onde está a sua primeira ligação dupla, ao contrário de 6 carbonos. No caso do ômega 6 já está no nome, né? Ômega 3, ômega 6. Então a sinalização no corpo é bem diferente, pois as moléculas de gordura diferentes agem de forma diferente e daí, se você, é isso que eu falei, né? Você pode tomar um pouco de linhaça, mas não substitui ômega 3, DHA e EPA do peixe, entendeu? Então pode comer um pouquinho de linhaça, mas não muito, né? Na sua forma crua, sem deixar de comer peixe e suplemento de óleo de peixe. Tem óleo de krill também, que é muito bom. Então, a maioria dos seres humanos não conseguem converter. Por que motivo, né? Que o ômega 3 animal é melhor que vegetal? Porque ele é melhor para o cérebro, melhor para as membranas celulares, para as membranas internas mitocondriais, e a maioria dos seres humanos é péssimo. São péssimos em converter o vegetal em animal. Então a taxa de conversão é de 5% geralmente. Então 5% do ômega 3 animal vai ser convertido para o ômega 3 vegetal. Já a gordura animal, a gordura do leite, por outro lado, é muito rica em quê? Em ácido linoleico conjugado, que é outra gordura, também tem 18 átomos de carbono, se chama CLA, Conjugated Linoleic Acid. Então já tem 18 carbonos, mas é bem diferente do ômega 6, entendeu? Porque suas ligações duplas estão em lugares diferentes, o que confere efeitos diferentes no corpo. Não é a mesma molécula que a gordura ômega 6, porque, novamente, essas ligações duplas estão em lugares diferentes da molécula. A posição da dupla ligação importa muito, muito. A forma da molécula parece ter importância, então isso vai mudar a forma da molécula. A
forma. E a configuração, se ela é trans ou se ela é cis, dos hidrogênios, parece também ter muita relevância na forma como essas moléculas sinalizam, sendo as trans muito prejudiciais, como muitos de vocês já sabem. Voltando para o estudo de São Paulo, 2009, muita gordura trans nos óleos de cozinha, fique longe. E o que você tem que otimizar também é a proporção ômega 3, ômega 6. Então, proporção ômega 3, ômega 6 ancestral é de 2:1, 4:1, muito testada cientificamente. Só que o que acontece? Hoje em dia, a proporção é baixíssima. A proporção está alta, aliás. Tem muito ômega 6 para pouco ômega 3. A proporção brasileira é 12:1 e está se tornando cada vez mais próximo da americana, 10, 20:1. Então está em algum lugar entre 12:1 e 20:1. E mesmo quem segue a dieta Primal, se você come muito azeite e pouco óleo de coco, ou mesmo pouca gordura animal, daí você está aumentando o seu teor de ômega 6, porque o azeite ele tem 10% da sua composição é poliinsaturado. Não é muito. Se tomar uma colher de azeite, beleza. 2, também beleza. Agora, se você tomar 3, 4, 5, 6 colheres de azeite por dia, somado ainda a gordura que porventura você pegou por engano aí, sem saber que estava consumindo no restaurante, né, o óleo de cozinha do restaurante, o cogumelo frito no seu japonês, aquele shimeji frito, daí você vai estar aumentando demais o ômega 6. Entendeu? Então, assim, no mundo ideal, se você não consumisse nenhum óleo de cozinha, você poderia comer 3 colheres de azeite por dia tranquilo. Mas já que a maioria das pessoas comem mais óleo vegetal escondido aí sem saber o que é, enfim, sem considerar, sem contar, contabilizar, daí é importante você moderar o azeite também. Eu como uma colher de sopa de azeite por dia, 2 no máximo, tenho um controle muito bom das minhas fontes de gordura. Prezo mais pela manteiga e pelo óleo de coco, além, obviamente, da gordura animal, que confere muito mais nutrientes do que a gordura isolada. Então, a gordura do coco aumenta a cetose, né, mas ela está desprovida dos nutrientes que tem a gordura animal. Então, como eu falei, fígado, coração, não pode faltar. Então, esses aí têm quantidades razoavelmente grandes na minha dieta. E, então, essa é uma dica muito importante, proporção ômega 3 ômega 3. Ômega 3 ômega 6. Então, qual deve ser a sua principal fonte de gordura da dieta? Bom, já falei. Fontes animais. Eu sou atleta, então eu incluo essas gorduras extras. Se você não faz tanto exercício assim, daí é uma colher de azeite, uma colher de óleo de coco, 2 de óleo de coco, mais de azeite, por aí. No máximo. Tentando sempre prezar pela gordura dos alimentos, dos animais. Né? Pode incluir abacate também, um chocolate amargo, 80%, são ótimas fontes de gordura. Assim você recebe o ácido esteárico, que é uma gordura saturada de 18 carbonos também. Ácido esteárico é fenomenal, que parece ter um efeito totalmente oposto do ácido linoleico ômega 6. Isso é super fascinante, pois o ácido linoleico manda o sinal para nossas células para que cresça gordura. Então, ômega 6 faz que as células de gordura cresçam. Hiperplasia, os autores criaram a hipótese de que é porque no inverno, como você está se aproximando do inverno, você quer estocar gordura. Então, estocar gordura através desses vegetais. Isso é uma teoria particularmente interessante, mas não sei se esse é de fato o motivo por trás dos óleos vegetais serem inflamatórios e engordarem, expandirem o tecido adiposo. Ao contrário dos estudos, né? Porque os estudos mostram, uma coisa é a teoria, outra coisa é o estudo. O estudo mostra que o ômega 6 engorda, né? Pode ser independente da estação do ano, engorda e pronto. Então isso é muito incrível. O ácido esteárico, por outro lado, que é uma gordura saturada, faz o quê? Exatamente o oposto. Seca. Então, o que estamos fazendo hoje em dia, como exemplo dos Estados Unidos, nos últimos 70 anos o consumo de ácido ômega 6 aumentou em 135%. Então, como eu falei, relação 20:1, tá ridículo, tá ridículo. No Brasil também, estamos mais cheios de ácido linoleico nos nossos tecidos do adiposo e no corpo todo, porque esse ácido fica aí preso, impregnado nas membranas celulares, e demora 2 anos para sair. Então, estamos realmente sinalizando um sinal constante a cada dia, cada ano, de que o inverno
está chegando e por isso vão estocar as células de gordura. Seguindo a teoria, mas de fato estamos engordando porque é o que a ciência mostra. Então fique longe dos óleos de cozinha, como sempre, preze pela gordura animal, do coco, do chocolate, amargo. E só para vocês entenderem a composição da gordura, das gorduras boas, a carne, né, em vaca tem 15%, 25% do seu teor é ácido esteárico. Então essa é uma gordura fascinante que seca, os estudos mostram, está presente nos animais, evoluímos com seu consumo em abundância, né? Então se abater um animal aí vai ter com certeza muito ácido esteárico disponível e o equilíbrio homeostático dessa gordura é incrível porque causa o oposto da estocagem da gordura ômega 6, causa a queima de gordura. As pessoas no estudo realmente estão desenvolvendo six-pack quando eles cortam os óleos linoleicos. Então, uma dieta isocalórica, eles colocaram, o nome do estudo é ácido esteárico na dieta, leva uma redução do tecido adiposo visceral em camundongo. Então, eles fizeram um estudo em camundongo e uma dieta isocalórica, que significa 2.000 calorias, né, que não é nem alta nem baixa em calorias, com uma composição rica em ácido ômega 6 ou ácido graxo saturado esteárico das fontes animais. O que eles constataram é que o aumento do ganho de gordura nos óleos vegetais e a diminuição excessiva da gordura das vísceras com óleo animal. Então, novamente, pessoal, gordura animal superior, rica não só em ácido saturado, esteárico, como monossaturado, ácido oleico. Então, ácido oleico monossaturado é muito importante. E a gordura animal é 70% monossaturada, 20%, 25% saturada e o resto poliinsaturado. Então tem gordura poliinsaturada, mas tem pouco. Tem doses compatíveis ao nosso histórico evolutivo. Então, coma gordura saturada e desenvolva um estômago tanquinho, abdômen six-pack, muito tecido adiposo visceral queimado e a gordura do milho, muita gordura acumulada. Gordura da soja, muita gordura acumulada. Então vocês já entenderam, né? Então, ficamos por aí, pessoal. Espero já ter elucidado bastante essa questão das gorduras, ter dado vários exemplos para vocês de como seguir uma dieta rica em gorduras saudáveis. Valeu, pessoal. Obrigado.